Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Quando nós lemos essa passagem, a princípio, a impressão que temos é que quando Jesus voltar, tanto os salvos quanto os ímpios serão ressuscitados. Os salvos, neste momento, receberão a vida eterna e os ímpios, nesse momento, vão receber a condenação por ocasião da volta de Jesus. No entanto, como vocês já viram aqui nos vídeos do canal, da série sobre o arrebatamento secreto, foi explicado o quê? Que quando Jesus voltar, os salvos são ressuscitados, e juntamente os salvos que morreram são ressuscitados, e juntamente com aqueles salvos que estiverem vivos nesse dia, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Eles irão ser arrebatados, irão para o céu, e o que vai acontecer? Depois de 1000 anos, após um período de 1000 anos, os salvos, como foi visto nos outros vídeos, né? Quem quiser ver, basta checar as explicações nos vídeos sobre a série do arrebatamento secreto que se encontra nesse canal. Então, o que vai acontecer? Depois dos 1000 anos, como explicado, a Jerusalém Celestial desce do céu com os salvos e Jesus e Deus o Pai e o Espírito Santo dentro dela. Ela desce do céu, ela vai aterrissada aqui na terra, onde fica ali o Monte das Oliveiras, e só então é que os ímpios são ressuscitados. No entanto, quem lê essa passagem que nós acabamos de ler vai falar, não, como é que os ímpios vão ressuscitar só depois dos 1000 anos, sendo que a passagem diz que eis que vem a hora em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Bom, só que o intuito desse vídeo é explicar essa passagem e mostrar o seguinte: quando Jesus voltar, então, os salvos são ressuscitados nesse momento, e quando eles são ressuscitados, arrebatados, e são arrebatados junto então com os vivos que estiverem, os salvos vivos que estiverem aqui nesse dia, são levados para o céu. Como nós vamos ver aqui no vídeo, os ímpios vão ser ressuscitados só depois do milênio, que foi explicado agora. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia comparando passagem com passagem. Então, quando diz que eis que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e ali não quer dizer que aquilo ali é um evento único. Ou seja, não é um evento único porque, como nós vamos ver agora, eu vou explicar nas Escrituras o porquê não é um evento único. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos frisar bem o que eu acabei de ler aqui. E os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui é muito importante prestar atenção no que foi lido aqui no versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz o quê? E os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. É muito importante isso daqui. Vejam, os que morreram em Cristo vão ressuscitar o quê? Primeiro. E quando que é essa ressurreição dos que morreram em Cristo que vão ressuscitar primeiro? Quando que é? Por ocasião da
volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo são ressuscitados primeiro, juntamente com os salvos que estiverem vivos, são arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Se os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quem é que vai ressuscitar depois? É o que nós vamos ver agora. Se você for em Apocalipse capítulo 20 e ler o capítulo 20, dos versículos 1 até o versículo 8, você vai ver ali que está falando a respeito do milênio. Então o que acontece? Jesus volta, os salvos são arrebatados, e o que acontece? Satanás fica aqui na terra, e como os salvos foram arrebatados e salvos, como nós vimos nos vídeos anteriores, que os ímpios, os não salvos que ficarem aqui são destruídos, a terra fica desolada e vazia. Então, a prisão de Satanás aqui na terra é porque, por um período de 1000 anos, ele vai ficar aqui na terra e não vai ter ninguém para ele tentar. E quando você lê isso daí, quer dizer, o objetivo daqui do vídeo não é falar sobre o milênio, é comentar sobre aquela passagem de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. O que acontece então? Os salvos são arrebatados, os ímpios destruídos, a terra então fica aqui desolada. Aí depois de 1000 anos, o que acontece? Vamos lá, vamos ler então. Olha só o que está escrito ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Prestaram atenção? Porque João capítulo 5, versículo 28 e 29, não quer dizer ali que essa hora vai ser tudo no momento só em que tanto salvos quanto ímpios vão ressuscitar no mesmo momento. Por quê? Igual eu já falado antes, quando você lê ali por cima, dá a impressão que quando Jesus voltar, salvos e ímpios são ressuscitados no mesmo momento. Mas não, o que acontece? Como nós estamos vendo aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, como nós vimos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Então os mortos em Cristo são ressuscitados primeiro. O que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, o que está escrito aqui? Esta é a primeira ressurreição. E no versículo 6 diz o quê? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Então tem uma primeira ressurreição. Agora, entre essa primeira ressurreição e a segunda ressurreição, quanto tempo se passa? Como nós acabamos de ler aqui, o que está escrito aqui? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ora, se a primeira ressurreição é para os salvos, se quem ressuscita primeiro são os salvos, e a Bíblia deixa bem claro em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois que nós morremos, não há mais salvação ou perdição, você está selado ali, ou para a salvação ou para perdição. Então, se os mortos em Cristo, que são os salvos, ressuscitam primeiro, quem que é a outra classe que vai ressuscitar só depois dos 1000 anos? Só depois que acabar o milênio. Só sobrou quem? Os ímpios. Ou seja, então, eis que vem a hora que todos os que estão sepulcros ouvirão sua voz, quer dizer o quê? Que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, a ressurreição daqueles que são os mortos em Cristo, como visto agora aqui nesse momento. E a segunda ressurreição é para quem? A segunda ressurreição, como nós vimos aqui, se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e tem um grupo de pessoas que vai ressuscitar só depois do milênio, esse grupo de pessoas que vão ressuscitar só depois do milênio só pode ser o quê? Quem? Os ímpios. Então, o que vai acontecer? Jesus vai voltar, os salvos são ressuscitados, arrebatados, passarão 1000 anos no céu. Nesse período a terra fica desolada aqui com Satanás e seus anjos vagando por ela. Depois, como visse em Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, a Nova Jerusalém desce do céu. Neste momento os ímpios são ressuscitados e junto com Satanás saem para atacar a cidade santa, mas nesse momento vem fogo
e enxofre do céu e destrói a todos. E ali é eliminado o mal do universo, e ali Deus aqui na terra restabelece o seu reino, que está descrito lá em Isaías capítulo 11, onde a vaca pastará com o urso, o lobo com a ovelha, e aí é um mundo que não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais miséria, não tem mais câncer, não tem mais diabetes, não tem mais insuficiência renal, não tem mais violência e tudo mais. Contudo, quando Jesus voltar, haverá um grupo de ímpios que vai ressuscitar também na volta de Jesus. Mas como assim? Você primeiro fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e que depois os ímpios vão ressuscitar só depois de 1000 anos. Não, nós temos que estudar a Bíblia por completo. Há um pequeno grupo de ímpios que vão ressuscitar quando Jesus voltar, e vão ressuscitar junto com os salvos. Quem é esse grupo de ímpios, como nós vamos ver agora? São aqueles que tiveram participação na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus, como eu vou mostrar para vocês agora. Jesus estava ali, quando ele foi capturado, em meio aos sacerdotes ali do povo de Israel, do povo dos judeus ali. Ele estava ali, Caifás e Anás estavam interrogando Jesus, e quando eles estavam interrogando a Jesus, o que foi que Jesus disse para eles? Vejam só, Mateus capítulo 24, versículos 63 e 64. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o que Jesus disse ali para Anás e Caifás? Ele garantiu para Anás e Caifás que Anás e Caifás veriam Jesus voltando com seu poder e glória e vindo sobre as nuvens do céu, porque a volta de Jesus é um evento glorioso, visível e não tem nada de secreto. Tanto é que não tem nada de secreto que ele garantiu para Anás e Caifás que ambos veriam ele voltando nas nuvens do céu. E o que acontece? Nós sabemos que Anás e Caifás morreram perdidos e eles são ímpios. Então o que vai acontecer? E nós também já vimos aqui no canal em diversos vídeos que quando nós morremos, nós entramos num estado de inconsciência, não sabemos de nada o que acontece. E só voltaremos a recobrar nossa consciência no momento em que formos ressuscitados. Logo, se Anás e Caifás são ímpios, já morreram, de acordo com a Bíblia, como já vimos em outros vídeos aqui, quando morremos estamos em um estado de sono profundo, inconsciência, num estado de inexistência, e só voltaremos à nossa existência novamente com consciência e tudo no momento da ressurreição. Logo, o que acontece? Quando Jesus voltar, Anás, Caifás e todos aqueles que tiveram participação na volta de Jesus vão ser o quê? O que vai acontecer com eles? Serão ressuscitados para ver o quê? A quem eles transpassaram, como nós vamos ver nas próximas passagens. Se você for no Evangelho de João, capítulo 19, você lê, a partir do versículo 34, você vai ver que os soldados foram, quando Jesus já estava morto, e perfuraram um lado dele. E ali, então é dito o quê? Depois que ele, é dito o que ali? No versículo 36, é dito que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. E o que diz no versículo 37? Diz o quê? E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Ou seja, todo mundo que teve participação na volta de Jesus vai ver Jesus voltando em resplendor e glória, como nós vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então o que vem dizer aqui? Que Jesus vai voltar com as nuvens do céu. E o que vai acontecer quando ele voltar com as nuvens do céu? Como nós vimos aqui, os mortos em Cristo são ressuscitados primeiro, e como nós já vimos aqui também no vídeo, os ímpios são ressuscitados só depois dos 1000 anos. Se os mortos em Cristo são ressuscitados primeiro, então os mortos em Cristo vão ver a volta de Jesus.
E quem que é o outro grupo que também vai ver a volta de Jesus, que é dito aqui? Quem que são? Até os mesmos que o transpassaram, ou seja, todos aqueles que tiveram participação na volta de Jesus. Então, irmãos, desculpe aqui pelo barulho do avião, né? Acho que está atrapalhando um pouco. Então, esse é o vídeo de hoje, tá? O objetivo do vídeo de hoje foi explicar João capítulo 5, versículo 28 e 29, que é E aqui o que acontece então? João capítulo 5, versículo 28 e 29, mostra então que haverá uma ressurreição. Os salvos e os perdidos. Os salvos vão ser ressuscitados para receber a vida eterna e os perdidos para a condenação. E que nós possamos estar na ressurreição dos salvos, tanto eu quanto você que está assistindo o vídeo agora. E antes de finalizar o vídeo, eu peço que vocês também possam se inscrever no canal do irmão Everton Ricardo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que tem muitos vídeos aqui também, vídeos de ótima qualidade, falando sobre a Bíblia. A paz do Senhor, que Jesus abençoe a todos.